E para isso nós vamos para a leitura da palavra. Tainá, abre aí, Tainá, por favor. Gênesis capítulo número 22. Você pode fazer acompanhamento se quiser. Capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 22. Nós utilizamos o telão, mas nós incentivamos você a andar com a sua espada. Ah, mas eu tenho o meu tablet, eu tenho o meu celular. Isso é muito bom, é um recurso. Mas não abra mão de andar com a Bíblia, não, porque é importante que nós possamos andar bem armado e saber utilizar essa arma para a honra e glória do nome do nosso Deus. O livro do Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Tainá, faz a leitura para mim na NVI, por gentileza. Coloca aqui a versão NVI, porque foi essa versão que nós meditamos. Do 1 ao 7. Pode ir. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Somente até aí. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Temos um momento, Pai amado, de continuarmos, ó Deus amado, dedicando este culto ao Senhor. Mas agora é um momento que nós vamos dedicar a nossa atenção àquilo que o Senhor, ó Pai amado, vai continuar falando conosco. O Senhor falou da abertura a cada louvor, ó Pai, a cada situação que vivemos até agora neste culto, o Senhor falou conosco. Mas continua falando, ó Pai. E o meu desejo, o nosso desejo é que a sua vontade, que a sua palavra venha ao nosso encontro e de encontro à nossa vida, com um propósito para produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando, que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor. Essa madrugada refletimos um pouco acerca desse capítulo de número 22, onde ele inicia dizendo que o Senhor pôs o seu amigo, o seu servo à prova. E uma prova que não foi fácil. Uma prova que envolvia o seu desejo realizado. Uma prova que pediu aquele a qual ele pensou que não teria condições, ao menos, de gerar, mesmo tendo recebido uma promessa. Com nós não é diferente. Quantas promessas nós já recebemos? Ou quantas promessas a palavra tem reservado à nossa vida? Mas promessas essas que às vezes quando nós olhamos as circunstâncias que estão ao nosso redor, ou a situação que estamos vivendo, parece que ela é impossível de ser realizada. Foi assim com Abraão. Nós sabemos, isso não é novidade para ninguém. Mas quando nós chegamos aqui, o Senhor chama Abraão e já fala, ele responde, ele diz: Eu estou. E qual foi a continuação? Verso 2, versículo 2. Eu estou falando assim: toma o seu filho, o seu único filho. Mas era o único filho de Abraão? Não era o único, porque tinha também quem? Ismael. Olha que beleza, isso é bom, né? Tinha Ismael também, mas esse era o filho da promessa.
Ismael foi um filho que foi gerado em meio a uma situação que tanto Abraão como a sua esposa e todos que se envolveram acharam por bem fazer, porque eles olharam e não se viam em condições. Eles olharam e não se viam em condições de poder gerar uma palavra ou uma promessa que havia sido direcionada a eles. E porque eles não se viam condicionados a isso, porque eles olhavam e viam as suas limitações físicas, psicológicas, eles imaginaram, vamos arrumar um jeito que a promessa se cumpra. Entenda uma coisa, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não queira você como eu, assim como Abraão, querer arrumar uma maneira e um jeito que ela venha a se cumprir. Cabe a nós confiar, cabe a nós esperar, cabe a nós descansar, a saber que aquele que prometeu vai cumprir, mesmo que não me veja capaz, mesmo que as situações mostrem ao contrário, mas esse Deus, Ele cumpre aquilo que nos promete. Então quando Ele fala que é o seu único filho, Ele fala, para você não ter dúvida, eu vou dar nome, o qual você deu, é o Isaac. Sabe aquele que gerou riso? Porque foi isso, quando a sua esposa gerou e veio Isaac, ela riu-se. E por que riu? Porque ela não acreditava. É assim que Deus vai fazer com você. Vai te deixar constrangido quando você vê o milagre sendo manifesto. Ai, mas o meu ventre não pode gerar. Se Deus, Ele prometeu, Ele pode fazer sim, mas vai ser na hora, no momento e da maneira que Ele quer. O riso veio, o riso cresceu. E chega uma determinada situação que o Senhor fala, olha, pegue a quem você ama, Isaac, e vai à região de Moriá. Para quê? Para sacrificá-lo. Ali como holocausto, em um dos montes que eu indicarei. Então ele falou, ó, tem a região, mas lá tem montes. Então não é somente chegar onde eu estou mandando, é esperar eu mostrar qual o lugar. Porque às vezes nós até obedecemos ao Senhor realizando o que Ele manda. Mas quando chegamos no local, a gente quer fazer da maneira como quem acha. Aquele ali é mais bonito. Não, chegou no local, então espera. Porque se ainda tem ordem a ser dada, nem sempre Ele vai falar tudo de uma vez só. Porque Ele quer ver se eu e você somos obedientes o suficiente, não somente para chegar onde Ele mandou chegarmos, mas para esperar a direção que Ele vai nos dar. Porque aí continua dizendo, então Abraão se levantou cedo. Algumas versões falam de madrugada. Sabe o que é isso? Porque Deus tem pressa para realizar. Ai, mas parece que demorou, mas tem pressa, porque quando você pensa que não é mais, é o momento que Ele vai começar a trabalhar. Então se Ele porventura falar para você, é para agora, é para esse momento, desperta, igreja, e se coloque à disposição, mesmo não se vendo em condições, mesmo não vendo alternativas, mas obedeça a voz que está sendo direcionada a você. Então ele se preparou logo pela manhã, preparou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, o seu filho. Depois de cortar a lenha, ele fez tudo isso. Olha lá, o que iria usar no holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Então ele obedeceu o local. Mas Deus falou para ele fazer tudo isso. Deus falou para ele, olha, eu vou oferecer um holocausto. Só que Abraão sabe que não tem como ter holocausto se não tiver lenha. Abraão sabe, não tem como ter holocausto se não tem, assim, Deus deu, mas assim, Ele está esperando para ver se você tem disposição de fazer aquilo que você sabe que é necessário. Porque às vezes fala, mas Deus mandou eu ir. Mas se você sabe o que tem que fazer, você quer que Ele explique e mostre para você, nem sempre Ele vai explicar. Mas se Ele te deu a direção, vai e faça. Então ele fez, no terceiro dia, 3 dias de viagem. Ele olha, de longe ele viu o quê? O lugar. E quando eles vão, chega no lugar. Não, antes ele fala assim, disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, nós temos propósito. Qual o propósito que tinha ido para lá? Qual o propósito que tinha sido dado? Para sacrificar, sim ou não? Seria um holocausto que seria entregue ao Senhor, sim ou não? Mas olha o que Abraão falou, fiquem aqui, porque
com o jumento, enquanto eu e o vamos até ir. Mas como voltar se quem estava subindo era quem seria entregue em adoração? Por isso que em Hebreus fala dos quando fala dos heróis da fé, cita Abraão e fala que ele tinha um propósito no seu coração. Ele não sabia como iria fazer, mas ele tinha certeza que se ele se entregasse aquilo que Deus falou para entregar, Deus era poderoso para fazer ressuscitar e trazer à vida aquilo que porventura pudesse ser tirado. É isso que confiar no Senhor. Mas por que Deus pediu isso? Porque depois que Isaac nasceu, Abraão não praticou o que ele costumava praticar. Abraão era um homem que levantava holocaustos, altares. Abraão era um homem que sempre prestava holocausto ao Senhor, mas ele ficou um período sem. E por isso que viveu essa situação, Deus pedindo seu filho. Mas ele fala, nós vamos, e depois de adorar, nós voltaremos. Agora olha o 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e fez o quê? Poxa, colocou o menino para levar. Por quê? Porque nós temos que ter um compromisso. Já ouviu falar de compromisso e comprometimento? Tem até uma ilustração que utilizam o café da manhã que os americanos utilizam. Como que eles comem mais? Bacon e ovos, não é isso? Ovos mexidos, não é isso? Esse é o café da manhã. Mas para esse café da manhã seja pronto, precisa de bacon e de ovos. Quem pode ajudar nessa preparação desse? Quais os animais que pode ajudar na preparação desse café? O porco e a galinha. Qual deles é mais comprometido? Os dois? Por que o porco? Mas a galinha também não cede? Ela participa, mas ela não tem um compromisso, ela não tem um envolvimento. Porque é assim, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, fazemos parte dessa caminhada, mas nós não estamos totalmente envolvidos como Ele quer na obra. Ele falou, então já que eu vou envolvê-lo já preparando. A lenha que seria usado para queimar o holocausto foi levado nos ombros. Deus não somente quer que você esteja adorando, mas que você se envolva com aquilo que Ele tem te chamado. Eu sinto chamado de ser somente membro, então se envolva como membro. Porque o membro não é somente de vir e participar. Membro também ele precisa se envolver com os trabalhos, com os grupos que realizam. Não, eu sou membro, mas eu não quero muito envolvimento não. Eu quero vir no domingo, prestar o meu culto e ir embora. Somente isso? Deus quer muito mais que isso. Deus ele quer que você se relacione com o corpo, porque a Bíblia nos ensina que o corpo tem uma cabeça. E quem é a cabeça do corpo? É Cristo. Então o menino é colocado sobre o menino a lenha, e enquanto ele mesmo carrega a brasa, umas versões fala fogo, e a faca nas suas próprias mãos, outras versões fala cutelo. Sim ou não? Até aí tudo bem? Todo mundo sabe? Alguma novidade? Vamos para o próximo versículo. Disse, agora sim, imagine, eles estão subindo o monte. Chega uma determinada situação que Isaac fala assim, olha, Isaac disse a Abraão, o seu pai, pai. O Abraão fala, sim, meu filho, aqui estou. Lembra essa fala? Foi a mesma que Abraão falou quando Deus o chamou. Aqui estou. E ele fala assim, olha lá, sim, meu filho, aqui estou. Aí Abraão respondendo, aí Isaac fala assim, Isaac perguntou, a brasa está aqui, a lenha também está aqui, mas onde está para fazer o holocausto?
Não é novidade. Ou para mim, até agora não era novidade. É novidade esse versículo para alguém? Agora vamos ler o 6. Eles subiram com o quê? Me ajuda aí. Isaac fez o quê? Levou a lenha, sim ou não? E Abraão levou o quê? Abraão levou o quê? A brasa e a faca, o fogo ou o cutelo, sim ou não? Agora vamos para o 7. O que Isaac falou qual foi a fala de Isaac? Pai, aqui está a brasa? Não, a lenha, a brasa ou o fogo? Mas eu estou sentindo falta Mas não está faltando coisa nessa cena aí? O que está faltando nessa cena? O que está faltando nessa cena? E por que ele não viu? Porque assim é como você. Às vezes Deus esconde, porque Ele sabe que se você souber de tudo que Ele tem reservado, você vai parar pelo caminho. E Ele não quer que você pare pelo caminho. A faca estava na mão de quem? O cutelo estava na mão de quem? Do pai. Mas o filho sente falta do quê? Sabe por que nem sempre Deus revela tudo, Júnior, para nós? Porque se Ele revelar tudo para nós, Ele pode produzir em nós estresse. E estresse é volume de coisas do presente. Também, se Ele revelar tudo para nós, Ele pode produzir ansiedade. E ansiedade o que é? Volume, pré-ocupação das coisas que há por. E como Deus conhece a mim e conhece a você e sabe das nossas limitações, nem sempre Ele vai nos revelar tudo, porque Ele não quer nos deixar estressado com pré-ocupação, porque Ele já tem dado a nós uma ocupação, uma função, uma missão. Mas quando nós ficamos pré-ocupados, deixamos de realizar aquilo que nós somos chamados. E como Ele não quer que nós paremos no caminho, nem muito menos deixamos de fazer o que Ele nos chamou a fazer, tem coisa que Ele não vai nos revelar, mas não é como punição, não é como algo que Ele não quer mostrar para você, é cuidado. Então nem sempre Ele vai te revelar, e não é porque Ele não quer que você saiba, é cuidado que Ele tem, porque Ele sabe que se você souber de tudo, você para pelo caminho, que Ele sabe que se você souber de tudo, você vai ficar estressado, você vai ficar pré-ocupado, e aí você não vai ter mais tempo para fazer aquilo que você se dispôs a fazer. Amém, irmão? Mas também em uma outra coisa interessante, porque Deus nos conhecendo sabe que se nós estivermos estressados, se nós estivermos ansiosos, nós corremos o risco de perder algo que é importante: sensibilidade, discernimento, algo que não pode faltar na vida do cristão. Sensibilidade, ou melhor, discernimento. Por quê? Hoje, vamos aplicar para hoje? Hoje nós nos envolvemos tanto com o fogo, que às vezes não sentimos falta do cordeiro. Às vezes nos envolvemos tanto com a madeira, e hoje tem madeira de qualidade. O que é madeira? São recursos. Hoje nós temos recursos que no passado não tínhamos. Hoje nós temos condições que outrora não tínhamos. Os nossos pais não tínhamos. Mas o porquê? Fala, nossa, mas antes era tão assim, sabe por quê? Porque antes não tinha tecnologia, antes não tinha tanto recurso, mas antes não faltava a presença do Cordeiro. E quando tem presença do Cordeiro, se manifesta. E por que não se manifesta mais como outrora? É porque às vezes nós nos envolvemos com lenha, nos envolvemos com fogo e não sentimos falta do Cordeiro, e até saímos suado. Você vai numa vigília e pula e roda e transpira, sai, aí como foi? Sai cansado, mas não sai tocado.
não sai transformado, porque tinha lenha, tinha fogo, mas faltou cordeiro. E se falta cordeiro, você não sai completo, porque é o cordeiro que nos direciona, é o cordeiro que nos ajusta, é o cordeiro que nos alimenta, mas é o cordeiro que também que nos sustenta. Então aqui, olha só o que nós aprendemos: Deus não mostra tudo, o Pai não deixa que tudo seja revelado, porque Ele quer que nós tenhamos sensibilidade, quer que nós possamos ter discernimento do Espírito, a ponto que venha ter uma ótima lenha de qualidade, possa ter fogo, mas se faltar cordeiro, você não vai ficar à vontade. Quantos lugares nós vemos fogo se manifestando, lenha da melhor qualidade, mas quando acaba a reunião, todo mundo sai e não tem diferença nenhuma. Olha como está a nossa sociedade. Não é falta de lenha, não é falta de fogo, mas está faltando cordeiro. E cordeiro que talvez está faltando será eu e você que iremos conduzir. Amém? Cordeiro que talvez será eu e você que seremos. Eu não ouvi um amém? Ele omite com cuidado, porque poderia trazer sentimentos em Isaac, que naquela situação, ao invés de cumprir a missão, ele resolvesse voltar pelo caminho. E quantos têm parado? Quantos têm retornado? Quantos estavam no caminho certo, na direção, subindo? Olha, mas o irmão era uma bênção. Eu acompanhei o crescimento, aceitou Jesus, foi liberto, começou a caminhar, servia com maior alegria, começou a ter oportunidade de se achegar ao altar. Mas hoje eu não o reconheço, porque retroagiu, porque algo ocorreu que fez com que ele ficasse pelo caminho. Mas nessa manhã o Senhor não quer que nós corramos o risco de parar pela metade. Eu estava fazendo algumas anotações, e no meio das minhas anotações, eu estava me referindo a Isaac como menino. E eu falava: olha, o pai não contou para o menino, o pai não deixou que o menino visse o cutelo ou que visse a faca. Só que antes de terminar, me surgiu uma curiosidade. Eu havia me esquecido, eu fui pesquisar qual a idade que Isaac tinha. E aí, eu não sei se você já assim, mas eu já ouvi também, eu estava escrevendo, se você olhar aqui, está assim: o pai não falou para o menino. Mas a Bíblia não nos revela a idade certa de Isaac. Mas na Bíblia nos fala a idade que a sua mãe tinha quando ele nasceu. Qual a idade que Sara tinha quando Isaac nasceu? Alguém pode me ajudar? Opa, eu ouvi, obrigado. 90 anos. Logo após essa passagem, no capítulo, acho que é 23 ou 24, você vai ver que Sara morre. Sara morreu com 127 anos. Agora nós já temos números, nós já podemos chegar. Se Sara teve Isaac com 90 e morreu com 127, do nascimento até a morte são quantos anos? 37. Então uma coisa nós sabemos, certeza, Isaac tinha em torno de 35, 36 anos, porque foi logo em seguida. Eu fui procurar na cronologia bíblica e fala que foi em sequência, não fala a data exata, mas não demorou muito tempo depois dessa passagem para Sara ser recolhida. Então ele tinha em torno de 35 anos, não é mais um menino. Ele tinha em torno de 35 anos, ele podia fazer tudo, mas ele resolveu obedecer o seu pai com 35 anos. Isaac já tinha experiência de vida? De uma certa maneira, sim. Mas a voz do pai prevaleceu. Ele aceitou o convite.
E no momento pior que era para subir o monte, pastor Carlos, o pai fala assim, ó, deixa o jumento aqui, tira a lenha do jumento e joga sobre você. Ele pode falar, pai, mas agora que é a pior parte, vou ter que levar a lenha nos ombros, é no ombro. Ah, mas eu não vou aguentar. Será que ele pensou assim? Se ele pensou assim, talvez ele pode ter pensado como você e eu já pensamos algumas vezes, eu não vou suportar essa situação. Eu não vou conseguir chegar no cume. Onde vai ser? Lá no cume. Nossa, eu vou subir tudo, eu não vou conseguir. Com esse peso nas minhas costas, eu não vou conseguir. Mas o filho não questiona. E o pai também não fica com dó. O pai não poderia falar, leva a brasa que eu levo. Mas por quê? Para nós entendermos que quando o pai fala, por mais que eu tenha experiência, que eu posso obedecer ao meu pai. Quantas vezes o pai fala para vocês, fala, Deus, mas o meu marido eu conheço, faz 27 anos que eu sou casado com ele. O pai está falando assim, mas eu que fiz. Acredita que eu posso transformar? Mas eu não consigo acreditar mais. Enzo, 35, 36 anos. Aí a Bíblia fala que, ao ele questionar, ele fala assim, a brasa daqui, a lenha também, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual foi a resposta de Abraão? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Então os dois caminharam de que maneira? É assim, porque quando você obedece o pai, por mais que você ache que tem peso sobre os seus ombros, você tem garantia de uma coisa, presença, é junto. Aí eu não estou aguentando, mas continua subindo, porque junto com você está o pai que te orientou a fazer. Ai, mas e se eu não aguentar? Caminha, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós agradamos-nos no Senhor, ele realiza o desejo do nosso coração. Quando eu acho que eu não posso, se tiver a presença dele, você vai ver que você pode ir além daquilo que você pensa, porque aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que nem chegou ao seu coração, é isso que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam é aqueles que o obedecem, mesmo sem entender, obedecem, mesmo sem compreender, obedece, mesmo não aguentando, obedece, porque confia que o pai conhece o caminho, confia que o pai conhece a estrutura do filho, confia que o pai não vai deixar o filho levar algo que ele não possa suportar. Você já ouviu alguma vez uma palavra parecida com essa? Caminharam juntos. Próximo versículo. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão fez o quê? E sobre ele, pensa nisso, o pai e o filho chegam. Tenta imaginar isso, irmãos. Chegando no cume do monte, não tem mais para onde subir. O pai tira do filho, do ombro, a lenha. O pai pega a brasa e deixa do lado. Agora imagine o pai, Abraão, preparando o altar. O altar era preparado de que maneira? Tinha areia, tinha cimento, mas ele pegou pedras. Por quê? Porque ele organizou o altar. É assim, lembra de Elias e os profetas de Baal? Enquanto os profetas de Baal se cortaram, fizeram muitas coisas, clamaram de dia até o meio-dia, nada aconteceu. Elias falou, peraí, agora sou eu. A primeira coisa, deixa eu arrumar o altar, porque se o altar não tiver consertado, não tem como ter holocausto. Se o altar não tiver consertado, não tem como ter holocausto. Eu posso ter lenha, eu posso ter fogo, mas se o altar não for restaurado, meu irmão, não tem como colocar o holocausto. Agora voltando para a cena, junto comigo, aqui, ó. Imagina, Abraão montando, com o maior cuidado, encontrando as pedras, para que quando fosse colocado o holocausto, as pedras não caíssem. Então não é de qualquer maneira que se coloca, você vai arrumando. Enquanto isso, Isaac está presenciando tudo. Agora imagine a cena.
Abraão acaba de construir o altar. Abraão pega algo que aparece na cena que até então não tinha. Abraão pega uma corda. Abraão pega alguma coisa. Porque qual que é a continuação? Abraão construiu e fez o quê? Amarrou. Imagina agora Abraão amarrando os pés. Imagina agora Abraão amarrando as mãos. Essa mão que amarra o pé, essa mão que amarra as mãos, é a mesma mão que escondeu a faca. É a mesma mão que teve o cuidado de esconder o cutelo. Então aquele que começou a boa obra, aquele que teve o cuidado, irmã, para que você não visse o cutelo, por mais que ele está amarrando o pé, e por mais que ele está amarrando a mão, minha irmã, é a mesma mão. Eu não estou entendendo. Tem situação que você se sente amarrado? Tem circunstância, Ana, que você fala, eu não sei mais o que fazer. As minhas mãos estavam, estou com a mão amarrada literalmente. Eu não consigo sair dessa situação. Amarrou Isaac, o seu filho, e para colocar Isaac no altar, Abraão fez o quê? Vem comigo, amarrou, ele já tinha amarrado. Então a mão que amarrou foi a mão que protegeu para que ele não visse o cutelo. Pastor Carlos, a mão que amarrou é a mão que pega no colo. A mão que amarrou é a mão que leva para os braços. Nós cantamos, perto quero estar. Mas não tem hora que parece que as mãos do Senhor estão tão distantes da gente. E quando o pastor Carlos ela amarra nos nossos pés, irmã Ivanilda, aí que você não consegue enxergar, Júnior. Porque você não consegue enxergar o Senhor, o Pai amarrando o Filho. Você não consegue entender o Pai amarrando as mãos do Filho. Mas a mão que amarrou é a mão que o segura com todo carinho. A mão que amarrou foi aquela que conduziu aos braços. E quem não gostaria de estar nos braços do Senhor? Mas para chegar até sentir-se nos braços do Pai, ele sentiu a mão amarrando os pés. Qual área da sua vida que você está amarrado? Qual área da sua vida que você não consegue falar, olha, agora eu não posso fazer mais nada, estou literalmente com as mãos? Chegou a hora de você entender, se as suas mãos estão amarradas, é porque Deus quer te oferecer como holocausto. Não é o vício, não é o patrão, não é o inimigo. Tem tudo a ver, não com a situação e as circunstâncias que te levaram a ficar com as mãos amarradas, Sérgio. Tem tudo a ver com você, porque ele não está preocupado, a situação, as circunstâncias, foi só o meio que ele arrumou de amarrar as suas mãos. A situação e a circunstância foi só o meio que ele usou de amarrar os seus pés. Porque se os pés não forem amarrados, quando você entendesse que você seria o holocausto, você poderia fugir, mesmo estando no local preparado na hora exata. E quando Abraão pega o seu filho com as mãos, o conduzindo aos seus braços, quando ele com todo cuidado coloca-o sobre o altar, aquela
aquela mão que havia omitido a faca ou o cutelo é mostrada. Agora imagine a mão sendo levantada, o sol batendo na lâmina e refletindo no rosto do filho. Será que Isaac falou alguma coisa? A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que quando Abraão levanta o cutelo, falou: Abraão, Abraão, chamou dizendo: Abraão, Abraão. Qual foi a resposta? A mesma resposta que ele deu quando foi chamado. A mesma resposta foi que ele deu quando ele foi questionado. É a mesma resposta que ele deu. Nós cantamos um louvor agora que fala do início, do meio e do fim. Ei, aquele que começou a boa obra vai completar. Coloca sobre os seus pés. Você pode colocar sobre os seus pés. Aquele que iniciou e te chamou, ele não vai te deixar pelo caminho. A mão é amarrada só para você não fugir do propósito que ele tem, porque a vontade dele vai prevalecer sobre as nossas vidas. Ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Mesmo nos desconfortos, com as mãos amarradas, continue acreditando que aquele que te chamou continua ao seu lado. Mas eu não posso fazer. Quando você não pode mais fazer, quando as mãos estão amarradas, significa que chegou a hora e o momento de você entender: agora é momento de estar descansando nos braços do Pai. Feche seus olhos. Qual a situação que você está vivendo? Quais as circunstâncias que você não consegue se mover? Onde a sua mão não está alcançando mais? Entenda, foi o Pai que fez isso acontecer, para que você compreendesse que agora chegou o momento de você descansar. Você já obedeceu preparando a lenha, você já obedeceu preparando o fogo, a brasa, você já obedeceu deixando os servos. Porque vai ter momento que Deus vai criar situações que pessoas que você pensa que estão te auxiliando, e até estão, mas tem momento que o Senhor não vai permitir. E às vezes nós queremos insistir, fala: Senhor, mas por quê? Porque agora é o pai e o filho. Agora é intimidade de pai e filho. E intimidade de pai e filho não pode ter ninguém que venha interferir. Intimidade de pai e filho é momento que é desconfortável, mas intimidade de pai e filho tem revelação a ser manifesta sobre essa terra. Por isso, em nome de Jesus, traga a sua memória aí, porque isso pode estar te paralisando. Isso está te causando um excesso de pré-ocupação. E quando nós estamos pré-ocupados, acabamos não fazendo nada. Não é verdade? Às vezes você está tão preocupado que você perde o sentido, e as horas passam. Quando você vai ver, a hora passou e você não conseguiu fazer nada. Mas o estresse é tão grande, ou então a ansiedade é tão grande do que vai acontecer amanhã. Mas o Pai nos reuniu nesta manhã para falar para você: não se estressa com o que está acontecendo agora, não fique ansioso com o que irá acontecer, apenas confia, porque a mão que preparou a lenha, a mão que preparou a base, a mão que te conduziu pelo caminho, é a mão que te protegeu para que você não visse tudo, mas é a mão que te sustenta, é a mão que te ampara, a mão que te corrige, é a mão que te alimenta, é a mão que te purifica, é a mão que te restaura, é a mão que vai concluir a obra que Ele iniciou na sua vida. Meu Deus, aqui nós estamos nessa manhã, Senhor. Quantas situações, ó Pai, ou talvez tem pessoas aqui
que não se enquadram em preocupação com o presente, nem ansiedade com o futuro. Mas por que elas estão aqui? É porque o Senhor está preparando para quando alguma situação vier a acontecer, ela entenda que é momento de descansar aos seus cuidados, mesmo que a mão seja amarrada, mesmo que os pés sejam amarrados, mas se estivermos no seu braço, estaremos seguros. Meu Deus, toda palavra que foi direcionada, Senhor, que fez essa pessoa parar, que fez essa pessoa desistir, ou melhor, que não deixa essa pessoa avançar, porque o pensamento que hoje ocupa a mente é: eu não vou me ferir mais, eu não vou me expor mais, agora eu não quero mais. Mas o Senhor nos reuniu nessa manhã falando: eu quero mais, eu quero me envolver com você, eu quero curar as suas feridas, eu quero trocar as suas vestes, eu quero te segurar em os meus braços, e se for necessário, eu vou te conduzir ao altar. E quando você entender que o sacrifício sou eu, que o sacrifício é você, não será pesado, e essa leve e momentânea tribulação não será comparado com o peso da glória que há de ser manifesta e revelada. Senhor, renova, Pai amado, as forças, abra cada dia mais a nossa compreensão, Senhor, que mesmo que situações nós não venhamos a entender o que acontece, mas que mesmo assim, que nada nos impeça de obedecer, Senhor, porque quando nós levamos a lenha do compromisso, quando nós nos deixamos ser amarrados, Senhor, nós vamos viver o sobrenatural sendo manifesto. Os homens que subiram não foram os mesmos que desceram, porque os que desceram sabendo que no momento certo, quando tudo parecia o fim, o anjo manifesta e fala: Deus já preparou para si um cordeiro. Meu irmão, Deus já tem tudo preparado. Minha irmã, descansa no seu Deus. Não consegue fazer mais nada? Então confia nele e obedeça àquilo que ele te orienta. Senhor, nos purifica nesta manhã, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.